Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje sobre a questão: roupas podem trazer prejuízo espiritual? Receber roupas emprestadas ou doações de pessoas pode atrapalhar a sua fé, pode atrapalhar o seu relacionamento com Jesus? Olha, nós vamos olhar o que a Bíblia fala a esse respeito, mas eu já vou te antecipar: não existe evidência bíblica nenhuma dessa doutrina, que é uma doutrina que é também professada por pais de santo, xamãs e gurus de religiões espiritualistas, baseado na questão da energia transmitida nas roupas, mas a Bíblia em nenhum momento aponta uma ideia parecida com essa. Tá? Nossa primeira referência, ela está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, do verso de 1 a 8, onde a gente lê: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria conhecer. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Preste atenção, o ídolo, a imagem, não significa nada, existe apenas um Deus. Pois mesmo que haja chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fossem um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comermos, tá? Aqui a gente vê o princípio do apóstolo Paulo em relação a comidas sacrificadas aos ídolos. Quer algo com uma carga espiritual, entre aspas, maior do que um alimento que foi consagrado a espíritos malignos, a demônios, não existiria nenhuma carga espiritual maior. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não há problema nenhum com essa comida. O problema é a consciência das pessoas que atribuem valor a essas coisas. Então a gente precisa entender que o cristianismo ele não trabalha meramente ah, com uma questão com uma questão de se é comida sacrificada aos ídolos ou não, mas ele trabalha basicamente com uma ideia de consciência das pessoas, tá? Portanto, o importante é termos fé suficiente e nos preocuparmos com a fraqueza dos outros. Paulo, quando manda não comer, ele não manda comer por causa de um problema espiritual com a comida, ele manda comer por causa da fraqueza da consciência de algumas pessoas. Para as pessoas às quais o ídolo é alguma coisa, quando você compactua com aquilo, você está dando relevância a esse assunto. Por isso, Paulo disse: olha, se te disserem que é carne sacrificada, não coma. Por quê? Porque tem algum problema? Não, porque tudo que é consagrado e você toma com ação de graças está ok, mas pela consciência de quem te avisou. Então, basicamente, a mente fraca de alguém ela pode ser constrangida, ela pode ser enfraquecida pelo conhecimento que nós temos. Colossenses 2, de 20 a 23, fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, assim, tocar em tecido, tocar em alimentos não tem poder suficiente para refrear os impulsos da carne. É impossível que alguém seja aperfeiçoado na sua fé simplesmente por tocar em algo ou receber em algo. Gálatas, ó Gálatas insensatos, 3:1-3. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar por esforço próprio? Essas regrinhas que se colocam, não pode isso, não pode aquilo, tem meramente a ver com religiosidade, não tem nada a ver com a fé viva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi citado, inclusive, pelo Lamartine Pozzella, a questão dos lenços de Paulo, que está lá em Atos 19, 11 e 16. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Aqui a gente vai entender, em nenhum momento o texto fala que existia energia nos lenços e aventais ah, que eles levavam para Paulo. Tá? Existem igrejas que trabalham com a consagração de objetos, com a oração sobre objetos, que trabalham com a ideia de um ponto de contato, um ponto de fé. Tá? Eu não vou entrar em uma briga com essas denominações, porque a questão de ter um ponto de contato a um ponto de fé pode ser importante. A água benta da Igreja Católica surgiu dessa questão e a gente sabe um monte de problemas que a gente teve a esse respeito, como a venda das relíquias na Idade Média, das quais as pessoas acreditavam que tinham poderes, cruzes consagradas, imagens de santos, as quais as pessoas colocavam em casa como uma forma de amuleto. Tá? Imaginar que os objetos eles vão receber essa carga espiritual é acreditar em amuletos, é acreditar em algo que não existe no evangelho real. O evangelho real é consciência, o evangelho real ele é arrependimento, o evangelho real é metanoia. Então imagina que você está usando uma roupa que recebeu uma energia ah, de alguém, uma energia negativa de alguém. Você tem o Espírito Santo, a energia positiva sua, precisa inundar essa roupa de maneira que não vai acontecer nada. A palavra declara: maior o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra declara: maldição sem causa não tem espaço. Então, assim, não creiam que algo fora da consciência do ser humano é capaz de fazer mal a ele. Pega a ideia, aquelas pessoas que chegavam e quebravam todos os CDs de música mundana ou objetos consagrados que tinham. Não há um problema em si no objeto, a pessoa poderia continuar com aquele objeto em casa, que Deus é poderoso o suficiente para impedir que qualquer mal aconteça com aquela pessoa. Mas por que que era necessário destruir, jogar fora todas essas coisas? O motivo é simples: consciência daquele que está chegando ao evangelho. Basicamente, uma pessoa que não tem consciência, ela vai destruir tudo aquilo que o leva ao pecado. Ed Renekiewicz falou recentemente que as pessoas não levam como literal a questão do olho. Primeiro, na história já tivemos pessoas que se castraram pelo reino de céus. Orígenes foi bispo lá no primeiro século, e ele levou em consideração literal o texto da Bíblia. Mas a questão não é essa, a questão é que para a pessoa a qual algo vai trazer prejuízo espiritual, isso não deve ser feito. Mas agora, nós, como liderança cristã, nós não podemos incentivar as crendices, nós não podemos incentivar um sincretismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós não podemos de maneira alguma incentivar que a igreja continue imatura e apegada a esses rudimentos do mundo que não tem poder nenhum. Entenda, se você comer uma comida sacrificada aos ídolos sem saber,
ela não vai te fazer mal algum, porque você recebe com ação de graças. Nada poderia ter mais carga espiritual, não vai ser a roupa de alguém emprestada que vai trazer o mau humor dessa pessoa. Isso é bobagem e falsa doutrina. Tá? Eu gosto muito do senhor Lamartine, acho que ele é um excelente pastor, tem excelentes ministrações, mas nessa ele pisou na bola, porque não é possível, é muito curioso que surgiram dois vídeos com o mesmo teor de pais de santo nesse processo. Por quê? Porque não tem a ver com o evangelho, tem a ver com a cultura que o mundo está acostumado. Objetos mágicos, objetos consagrados. Mas Jesus é maior do que todas essas coisas. A palavra de Deus diz que nós pegaríamos nas serpentes, que nós tomaríamos veneno e não seríamos atingidos. Você acha que a carga espiritual de alguém na roupa vai afetar aquele que está consagrado a Jesus? E você acha que aquele que não está consagrado a Jesus vai estar protegido de qualquer coisa por meramente não utilizar a roupa de alguém? Vamos acordar, igreja. É hora de parar com as crendices e é hora de andarmos por fé. A fé no Senhor Jesus, que transforma todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o único caminho, Jesus é aquele que está conosco. E agradecemos a Ele, porque nada nos atinge quando estamos cheios do Espírito Santo dele. Mas quando estamos andando pela carne, não existe defesa humana, não existe coisa que a gente toque ou deixe de tocar que vai dar resultado. Mas Jesus, através do seu Espírito Santo, esse sim, esse transforma completamente a nossa vida. Muito obrigado. Você gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Você me ajuda a levar o evangelho, um evangelho sem crendices, um evangelho maduro, para que as pessoas possam estar sendo edificadas na palavra de Deus.